Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma meditação e uma oração? Hoje essa palavra, né, eu senti que vem específica. Essa palavra ela é específica para algumas pessoas, tá? Líderes, tá? Líderes, pessoas autônomas, né? Pessoas líderes que são autônomas, pessoas que têm esse perfil, né? Perfil de liderança, perfil de tomar a frente, né? Perfil de doar, porque a gente sabe que uma liderança ela é extremamente doadora, né? Embora dentro do mecanismo que a gente conhece social, né? Parece que todo mundo está ali para servir o dono de alguma coisa, que está todo mundo para servir o líder de alguma coisa, né? A visão, né? Às vezes é essa, né? A gente fala que até uma visão ingrata às vezes, porque aquele que se põe para liderar, para oferecer, seja um emprego, seja uma porta, né, uma casa, né, espiritual, né, para oferecer, as pessoas acham que aquela pessoa ela é mais servida do que ela serve. Né? A gente sabe, conhece, né? Por trabalhar assim, né, de falar terapeutas, psicólogos, autônomos, pessoal que trabalha né, com cura, né, que doa o tempo todo, né, doa demais. É o perfil, né, os doadores têm perfil de liderança, né, o próprio Jesus, né, o maior líder que existe deu a vida, né, deu demais, né, nem olhou para si mesmo, deu demais, né, mas sabia o que tinha reservado para ele. Mas vamos falar de seres humanos aqui, né? Líderes, né? Pessoas com perfil de liderança, pessoas que sempre se dispõem, né, a fazer pelos outros, não é mesmo? A gente sabe, né? A gente sabe que há uma distorção muito grande, né? Por isso que o pessoal sempre fala mal de líder, fala mal de chefe, mete a boca, mas ninguém faz o que um líder faz. Ninguém faz o que um autônomo faz, né? A gente sabe que o autônomo ele trabalha mais do que um funcionário de algum lugar. A gente sabe porque ele não tem hora para entrar, não tem hora para sair, né? Tem uma série de atividades que precisam ser feitas, administradas, né? E tudo isso é muita coisa e geralmente os líderes fazem muito calado porque não tem que prestar conta, né? Do que faz para todo mundo entender, né? Não passa o tempo todo se justificando, né, para as pessoas, né? As pessoas que estão servindo ali é que prestam conta para ele conseguir administrar todo aquele leque de coisas que estão abertas, né? Todas as linhas de frente. A gente sabe disso, né? Que isso é o que um líder faz, né? Eu já fui, sou autônoma, eu fui gerente de empresa grande, já liderei coisas, eu sei muito bem o que a gente passa, né? E a gente corre um grande risco, né? Que é ter um comportamento de ostra, né? Porque assim, gente, líderes são muito solitários, né? São muito solitários, devido à responsabilidade, devido à visão, devido à série de coisas que precisa lidar, né? Acaba se fechando mais mesmo, né? E outra, é difícil ter pessoas que, primeiro, que compreendam e segundo, que de confiança. Quanto mais você vai crescendo numa liderança, quanto mais você vai conquistando numa liderança, mais sozinho você fica. Né? A gente fala que são as águias. Né? As águias elas não andam em bandos, né? Elas não estão ali com aquela visão reta, elas têm uma visão mais ampla. E essa visão ampla é meio solitário tudo isso. Né? Exige uma visão macro, né? Os líderes têm uma visão macro e lá na frente, né? Enxerga longe e enxerga amplo, né? Então isso já dificulta às vezes as relações com as pessoas, dificulta o entendimento, a comunicação, né? Parece que as mentes funcionam de outra forma e tudo bem, tá? Não tô falando de quem não tem isso, tá? É que a palavra é específica para quem é. E eu tô falando de uma forma que as pessoas que são compreendem e vão se identificar com aquilo que eu tô dizendo agora, tá bom? É assim, não é um puxão de orelha, né? Mas eu vi dentro da palavra que seria um tipo de suporte, isso que eu tô falando.
sabe? Um tipo de suporte, porque ninguém que fica muito solitário, né, dentro de uma visão, dentro de uma liderança, consegue fazer determinados alinhamentos e ajustes, né? A gente não tem tudo, né? Nenhum ser humano tem tudo. Nós todos, de alguma forma, por mais independentes que a gente seja, a gente é interdependente, né? E a gente precisa procurar pessoas que tenham a mesma visão para compartilhar e trocar experiências, né? Para quê? Para ser acrescentado, para ser acrescentado. Né? Às vezes a gente acredita tanto, tá tão acostumado, né, no comportamento ostra, né? Eu recebo ali, eu sei o que fazer, eu faço isso há muito tempo, é assim, é dessa forma, tal, mas tudo bem. Só que às vezes você precisa de inovação. Às vezes você precisa trocar a roupagem de algo para expandir, para ampliar, né? Alargar as tendas, a palavra fala, né? Hora de alargar as tendas. E alargar as tendas é abrir mais possibilidades, fazer transformações daquilo que sempre foi de uma forma, para poder, nessa inovação, né? Eu falo, o pessoal tem pavor de mudança, né? Mas a mudança, o que ela faz? Ela garante que lá na frente, aquilo que se construiu durante muito tempo não venha a estagnar e falir. Que aquilo ali já não dê mais resultado, que aquilo ali não forneça o que é necessário para garantir a continuidade, garantir o futuro, né? Quando a gente fala de reino de Deus, nas coisas de Deus, né, a gente sabe que quando há uma transformação social muito grande, né, uma transformação na sociedade muito grande, as demandas são transformadas, né? De repente o que precisava lá nos anos 80, nos anos 90, não é a mesma necessidade que se tem hoje, né? E se a gente não modernizar, né, a nossa forma de fazer as coisas, se a gente não modernizar a nossa visão, não trouxer para o momento de hoje, né, a gente não perde a nossa essência, mas a gente precisa ser flexível quanto às formas das coisas. Para quê? Para conseguir, no momento de hoje, né, fazer algo sólido para dar sustento para o legado de amanhã, deixar um legado para amanhã, né, que vá dar continuidade, né? E se a gente trava mudanças nesse momento, na nossa forma de trabalho, na nossa forma de agir, no nosso formato, na nossa formatação agora, o que acontece? Não vai ter amanhã. A gente bloqueia o andamento geracional dentro daquilo que a gente faz, entende? Isso, como é importante. Né? Então, a troca de experiência, né? A troca de experiência com outras pessoas, né? Ajuda todo mundo a crescer, ajuda todo mundo a ir bem, né? Todo mundo ir bem. E eu quero falar isso dentro de um versículo, tá? Porque isso pode chocar um pouco. Pode chocar um pouco, mas é um versículo e ele funciona, tá? Provérbios, Salomão, o sábio. Provérbio 18, no versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Né? Quem se isola busca interesses egoístas. Você sabe o que seria esse egoísmo? É querer manter aquilo que conquistou a todo custo, apegado àquilo que faz, daquela forma que faz, né? Muito seguro de si, muito seguro de si. Né? Então, aquela coisa, eu não posso compartilhar porque eu trabalhei nisso aqui sozinho até agora, né? Então, por que eu vou me aliançar com pessoas? Por que eu vou abrir para pessoas? Né? Por que eu vou me relacionar com pessoas agora para poder mexer? Mas tá vendo que é uma rebelião contra a sensatez? É disso que eu tô falando, né? Você tem que entender, em toda a Bíblia, Deus trabalhou com contexto social. O contexto mudava, ele ia trabalhando, porque tem que atender às demandas das pessoas. Né? O negócio aqui é o serviço a pessoas. Né? O serviço a pessoas, ele exige de nós uma interação com o contexto e sociedade geral. Né? Porque são as pessoas que vão chegar com demandas que muitas vezes a gente não sabe lidar, né? Porque a gente não sabe tratar, não tem conhecimento, não tem informação, não aceita, né? Não aceita que a coisa é como é,
né? Não aceita como é, né? Aí fica com receio do que vão pensar de mim, da minha imagem, aquilo que eu falei o tempo todo, que eu bati na tecla que era aquilo, aquela teimosia, sabe? Ali vai aquele medo, né? De inovar, das mudanças trazer algum tipo de prejuízo, das mudanças trazer algum tipo de, sabe? É um certo orgulho, né? Achar que, gente, a mente da gente expande, né? A gente cresce, a gente evolui, a gente vai pra frente, não é verdade? Então, hoje, a gente está vivendo num momento. Eu gosto muito de estudar sociologia. Né? Gosto de sociologia, muito, muito mesmo, sabe? Para entender um pouco de demanda social, entender qualquer necessidade da sociedade, né? E aonde a gente pode estar à frente disso, né? Ter um olhar, né? Um olhar que traga solução e resultado, né? Porque ninguém vive de discurso, sabe? A gente precisa ter determinados comportamentos nossos, né? De aceitação com as pessoas, de saber lidar com essa diversidade que a gente tem em todas as áreas sociais, na verdade. A gente tem que saber lidar com todo tipo de pessoa, né? Hoje em dia, não está cabendo mais, né? A gente está vivendo um período social que está sendo muito forte, principalmente nas faculdades, né? Está sendo muito forte na ciência, né? Dentro saber lidar com a diversidade, né? Saber lidar com a diversidade social. Isso daí está sendo um assunto forte. Sustentabilidade das coisas, né? Transformação de formas de agir mais inclusivas, né? Mais inclusivas, mais expansivas, né? As barreiras, desde que começou a internet e a globalização, muitas barreiras territoriais caíram, né? Todo mundo tem acesso à informação no mundo inteiro, né? Não dá para a gente fazer de conta que determinadas realidades não existem, né? O pior é a gente não saber lidar com elas, né? Como tratar as pessoas, né? Como acolher pessoas totalmente diferentes, entendeu? Do que nós. Então, assim, a gente precisa se abrir, né? Falando um pouco sobre igreja, né? Eu vi, né, no passado, eu acredito que, gente, eu tenho uma visão a respeito de igreja, sabe, muito diferente. Eu falo de igreja não na palavra, gente, sabe? A palavra ela é para sempre. A palavra é viva, ela não tem passado, presente e futuro, ela funciona. Ela funciona para todas as gerações. Quem precisa mudar é o ser humano. Quem precisa mudar é a forma da estrutura. Quem precisa mudar somos nós, né? A nossa forma de lidar, né? Eu já fiz um vídeo no Face falando que o nosso modelo estrutural como igreja, ele vem do movimento mecanicista do século XVII. Olha onde a gente está, né? Por mais que tenha, vamos falar assim, quando a pessoa fala, né, começamos um tempo novo na igreja, vamos fazer mudança. A gente tem que perceber que a igreja, por mais que faça mudanças, ela continua atrasada. Na mentalidade das pessoas, no comportamento das pessoas, na forma de se fazer as coisas, né? O terror tá espalhado, a coisa tá feia, dentro e fora da igreja, e a gente está atrasado. Atrasado na nossa forma de ver, de agir e de lidar, né, com a nossa sistematização. Né? Não pode ficar engessado, né? Não pode ficar engessado. Olha, depois da reforma protestante, o que veio? O que veio para continuar a reforma? O que veio para mudar as coisas, né? Trazendo mais para a essência da palavra e atendendo demandas, né? Então, assim, a gente é muito atrasado, gente. Né? A gente sabe disso pelo comportamento geral e o fruto que a gente vê na sociedade. Né? A gente vê, né? Eu já comentei também, né, estatísticas missionárias que eu acompanho, que no Brasil há pouca conversão, há muita migração entre uma denominação e outra. Isso significa não vai bem, né? Não vai bem. Né? A gente sabe que até Jesus voltar, a gente precisa trabalhar.
né? Garantir que gerações venham e recebam, né? Recebam aquilo que foi dado, né? Mas a gente tem que saber lidar com as pessoas, a gente tem que ter trato, né? Tem que ter trato, né? Às vezes que a gente acha que as pessoas... Hoje a gente está numa sociedade muito sensível, uma sociedade muito sensível porque veio de raiz de violência e pessoas que sofrem violência precisam de ser cuidadas de outra maneira, né? Precisa de receber as coisas de uma outra maneira, né? É um trabalho muito mais artesanal, né? Não dá para massificar, porque, gente, isso daí não dá, entendeu? As pessoas são únicas, têm suas histórias, né? A gente tem uns buracos ali sociais gigantescos de marcas de violência, de coisas coletivas, inclusive, tá? Então, assim, tem que saber tratar com as pessoas, né? E isso é um avanço para garantir o futuro, o futuro. Então, mas como a gente consegue isso? A gente tem que parar de ser egoísta. A gente tem que parar de ser egoísta, sabe? Egoísta de olhar só o próprio trabalho, olhar uma demanda específica, né? Por exemplo, eu estava comentando, né? Contando um pouco de história aqui, para vocês verem como mudou as coisas. Eu vou dar exemplos práticos, botando uma informação social que é muito importante, né? Hoje, todo mundo está falando de espiritualidade, principalmente durante o período da pandemia, né? Isso daí abriu muito devido às dificuldades no mundo todo, né? As pessoas estão se abrindo para a fé pelo desespero, né? E muitas vezes não estão encontrando. Só que os modelos antigos, todo mundo já sabe que não está funcionando. Então isso acaba sendo uma pedra de tropeço, um impedimento para que as pessoas venham a Deus e tenham acesso ao objetivo principal do porquê existe uma igreja. Entende isso? Né? Muita gente arrebentada, né? E muita gente já sabe que arrebenta e não vai, né? E aí fica sem nada. E aí, cadê a responsabilidade? Responsabilidade social é papel da igreja, tá bom? Então, o que, que a gente está vendo hoje? Os movimentos vamos destruir a religião, né? E a religião não é só... Não estão falando de estrutura, de destruição de templo, isso aí não, tá? Não estamos falando de prédio, de CNPJ, locação, não estamos falando disso não. Nós estamos falando de desconstrução do livro, né? Da Bíblia, né? Da Bíblia. Por quê? Porque a pessoa enxerga o modelo que ela está vendo na frente dela, né? Ela está vendo a igreja, ela não está vendo Deus, ela não está vendo Jesus, ela não está vendo nada disso. Ela está vendo o comportamento dos crentes e a igreja. É isso que está sendo visto, né? É isso que está complicado, né? É isso que está complicando, embaraçando. A gente tem que saber quando é a gente, né? A gente tem que saber quando é a gente que está dando trabalho, certo? Então, beleza. O que está sendo falado hoje, espiritualidade, né? É mais relacional, gente. Tá na Bíblia, discipulado, sabe? Vida na vida, mais informal, mais próximo, menos gente, mais profundo, conexões mais profundas que curam, confessai os vossos pecados, mas não pode sair fofocando o pecado dos outros. Aí você ora para ser curado. É mais uma atividade prática, né? Muito mais pessoal. A gente está vivendo esse tempo, né? Das trocas com as pessoas. Isso começou assim. Na Bíblia está assim, né? Então você está vendo que é um resgate, né? Um resgate de essência, né? Porém, os nossos modelos precisam facilitar, né? A expansão. A gente precisa facilitar a expansão das coisas. Então está sendo falado muito, muito sobre espiritualidade, né? E nós temos uma riqueza na Bíblia que vai além do esotérico, da forma, do rito, da coisa. Tem algo por trás, as pessoas estão buscando isso, estão sedentas disso hoje, né? E muitos estão se perdendo por aí com um monte de coisa porque não tem uma referência. E cadê a igreja como referência? Sabe? Eu vejo isso com muita clareza, tá? Então, vamos lá. Isso é uma necessidade social. A necessidade social da inclusão, da diversidade. Aprender a conviver com a diversidade de pessoas. Estar no mesmo ambiente, numa mesma coisa, pessoas de todas as idades, de classes sociais, de
peculiaridades culturais, né? Aquela coisa de ser todos somos um, unidade, sabe? Isso daí é o papo, sabe? Então o que acontece? Quando a gente começa a ficar muito específico, né? Aqui só temos isso, né? Ali só temos isso. O que você está fazendo? Você está limitando a ação de Deus através da sua vida, né? Através da sua vida. Tipo, ah, não, eu acolho todo mundo, mas tudo em você diz que não. Tudo em você diz que não. Então, quanto mais neutro você conseguir ser, mais você consegue acolher pessoas de tudo quanto é coisa, né? Mais chega, né? Quanto mais você estrutura algo, você que é servo, você que é líder, né? A gente tem que morrer nós para que as coisas se multipliquem, né? Quanto mais neutro a gente for e mais acolhedor a gente for, mais maior a quantidade de pessoas que a gente abrange de vários tipos. E a gente ensina as pessoas a conviverem, né? Porque hoje em dia, um adolescente não consegue conviver com o vovozinho, né? É um choque muito grande, né? De forma de vida, de tempo, tudo, não consegue conviver com idosos. Então ele não consegue honrar os mais velhos, não consegue respeitar os mais velhos, não sabe o lugar dele, né? Porque agora, nossa, esse mundo parece que aquelas pessoas ficaram inúteis, porque elas não participam, né, da vida de internet, da vida tecnológica, como um adolescente vive, que já nasceu com o negócio na mão, né? Idoso não. Aí o que acontece? Passa a ter um desrespeito com os idosos, né? Aí não tem uma convivência. Ou não. Somos jovens e não temos espaço, então vamos fazer um negócio para jovens. Beleza, gente. Essa pessoa tem uma dificuldade de ter referência de casamentos sólidos, sabe? De conviver com familiares, começa a criar um isolamento, entende? Né? A gente precisa da integração, da reconstrução do núcleo familiar, do respeito aos familiares, do testemunho na nossa casa, na nossa vida, no trato com a nossa família, e isso se expande para a sociedade. Ou seja, né? Ah, se eu falo que eu aceito todo mundo, mas no meu grupo é muito marcado uma determinada forma de ser ali, eu estou excluindo todo mundo, sim. E se alguém quiser, eu ponho para fora porque ele não vai se encaixar no meu modelo. Mas o modelo da igreja, quem deu foi Jesus. O modelo da igreja, quem deu foi Jesus. E Jesus abriu a porta para todos. Para todos. Né? Para todos. Né? Crianças. Quando as crianças chegavam e os apóstolos lá vinham falar para tocar as crianças, Jesus, opa, não, vem. Se vocês não forem como essas crianças, vocês nem vão entrar no reino. Né? Deixa as crianças vir a mim. Deixa a mulher derramar o azeite dela lá com o cabelo em mim. Deixa, eu sou acessível. Né? Eu sou acessível. Vocês têm que ser acessíveis também. Vocês precisam aprender a ser acessíveis também. A todo tipo de pessoa. A todo tipo de pessoa. Né? E quanto mais a gente é acessível, mais sabedoria de Deus a gente recebe para lidar com isso. Né? Com as pessoas em suas multiformas de ser. Né? A gente tem que estudar. Né? A gente tem que estudar. Falando, tudo bem, Helena, mas a gente é uma casa espiritual. A gente é uma casa espiritual, só que as pessoas não são só espirituais. Né? As pessoas que vêm buscar Deus, elas não chegam com maturidade espiritual para lidar com o espiritual o tempo todo, como se ela não tivesse uma alma e um corpo e um contexto de vida social e tudo mais. A pessoa chega inteira. Né? A pessoa não gosta que fala, não, vamos ganhar almas. Né? Alma, gente, como você vai ganhar alma? Né? Você está ganhando uma pessoa, é integral. Ela é um corpo, uma alma, um espírito, ela é o ser completo e ela tem uma bagagem histórico-cultural, familiar e tudo mais. Então aí fica tipo, putz, aquele buracão ali. Então, dar respostas muito, muito assim, como se só tivesse aquilo, né? E não olhar o todo. Né? Eu falo da visão holística, né? Estou me chamando. Da visão do todo, as pessoas são um todo, né? Então, assim, até essa forma de olhar as pessoas como partes, né? Você vai atrás do espírito aqui, você vai atrás da alma no psicólogo, no terapeuta, você vai no médico, no físico, né? A gente vê que a palavra de Deus, ela dá
uma condição integral, entende? Um trabalho integral, espiritual, na alma, em tudo e manifesta no corpo, porque a gente falou já nos vídeos aqui sobre os três níveis de pecado, no corpo, na alma e no espírito. Significa que a palavra, ela tem muita coisa para oferecer, né? De cura, de libertação a níveis sociais. A gente que não está usando o poder da palavra. A gente que não está sabendo usar nossas ferramentas que já estão no livro, né? Então, vamos pensar sobre isso, sabe? Então, quando a gente se isola, a gente não cria comunhão com outros, primeiro que a gente não reconhece o ministério dos outros, né? Como que o outro ministério tenha algo a oferecer. Que o dom, né? O dom que Deus deu a um não deu igual ao outro, mas todos se completam. E quando a gente não anda integrado em comunhão como um corpo, né, dá ruim. A gente começa a ficar extremista, né, extremista, fechado, isolado, né, e no final a gente acaba sendo egoísta, porque a gente está vendo o nosso lado. O nosso lado. Eu comento muito com vocês sobre isso, né? Já falaram para mim, você não tem muito comprometimento. Né? Muito comprometimento porque você não pega uma visão ali e fica ali. Né? Eu já fiz isso. Né? Eu já fiz isso. Né? Eu já fiz isso anos e anos e anos e anos. Né? E quando eu tinha alguma necessidade, como não tinha essa integração com outros ministérios para receber coisas diferentes, né, para a gente poder usufruir do dom dos outros, poder dar dos nossos, ficava sempre um buraco. Né? Vamos falar, eu passei muito tempo em lugares que não tinha ministração de cura e libertação. E isso me faltou. E isso arrebentou minha vida. Né? E aí? Né? O outro não tinha dom de profecia, né? Que dá um direcionamento. Né? Você está buscando resposta de Deus, às vezes você precisa de uma confirmação que venha de outro para você não acabar caindo, sabe? Na sua própria mente e tal. Você precisa ter uma segurança. Andar junto é segurança, corpo é segurança. Né? Então aí, poxa, o outro tem a profecia. Né? Hoje a gente tem a internet, né? Que nos dá um leque. Né, um leque. E Deus acaba dando pra gente, sabe, aquele negócio que você sabe o que é, o que não é. Né? Esse discernimento do que é e do que não é. Então aí você começa o quê? Ficar mais completo e poder servir as pessoas de uma forma mais completa. Né? Eu tenho visto isso. Né? É lógico que eu faço, gente, é minúsculo. Né? O que eu faço hoje é assim, ó. Sabe, é minúsculo, porque eu tô aprendendo sozinha, porque já que não tem isso, né, já que não tem, eu tô falando com certeza que não tem, porque assim, eu conheço muitos ministérios, né, eu conheço muitos ministérios, né, e inclusive ministérios que tem muito dentro dele, uma diversidade dentro deles, que não se integram com outros, né, e para mim isso é dinamismo. Desculpa, eu não admito esse tipo de coisa, entendeu? Sabe, tratar os outros com diferença, sabe? Tratar os outros com diferença. Tipo, só damos e não recebemos de ninguém, isso é muito complicado. Né? Então, o que eu tô falando aqui agora é o que eu tô, sabe, sentindo muito no meu coração. Às vezes o pessoal olha eu aqui, acha que eu não tô sabendo nada, falando, eu fui chamada na intercessão. Intercessão é trazer esse negócio do fundo, né? Do fundo até que chegue lá fora, até que vá para frente, até que aquilo se manifeste fora. Então, às vezes pode parecer que eu falo umas coisas meio doidas, assim, meio para frente, assim, mas é justamente isso. Né? É justamente esse o dom. Né? Esse é o dom que traz a palavra de profecia, que traz a palavra de direcionamento, de visão daquilo que está longe e aberto. Né? Justamente é esse o papel. Né? O resto a gente vai construindo conforme vai tendo essas coisas, né? Quando não tem é muito mais difícil, né? Mas mesmo assim a gente não deixa de fazer, né? Não importa o tamanho. Quem ganha uma pessoa já ganhou o mundo todo, né? Então vamos falar assim, né? Posso falar, né? E vamos falar que eu também tive essa tendência devido a muita pancada, porque toda liderança sabe o tanto que a gente toma de traição. O tanto que a gente toma de bordoada, o tanto que passa a perna na gente, o tanto que, sabe, tem gente ingrata que faz maldade, fala bobagem, nossa, você fala, meu Deus, por que custa tanto ajudar? Contanto que no Evangelho fala, né, que o pessoal que é liderado, pega leve aí, porque essas pessoas vão dar conta de vocês,
diante de Deus, pega leve. Vamos ser legalzinho, que é para facilitar, né, a vida de quem está servindo, né? Ali a palavra fala, sabe? Cobra muito da liderança, mas também cobra das pessoas que estão ali, né, serem mais fáceis de lidar, né? E nem sempre são, a gente sabe que não é. Então, só que daí você tem uma turma muito boa e tem uma meia dúzia ali que dá um trampo enorme, mas é por causa desses a gente acaba deixando de fazer coisas quando na verdade aqueles ali precisam ter um tratamento neutralizante, um cuidado ali e dar vazão para dar crescimento para quem tá afim, sabe? Para quem tá afim. Quem tá afim investe. Quem tá afim investe. E nem sempre quem tá afim vai ser a pessoa que concorda, porque a pessoa que tá afim, geralmente ela também precisa ser enviada como líder para outro lugar. Então ela vai ver aquilo que um líder não vê, né? Que muitas vezes não concorda, muitas vezes e tal. E isso daí não é uma rebeldia. Isso daí precisa ser analisado, entende? Precisa ser analisado. Será que essa pessoa tá vendo assim, assim? Então tá bom, já que você vê isso, meu querido, o que que você vê, como pode ser feito? O que que você acredita que pode ser feito para resolver isso? Você tem um plano? Você tem um plano? Tem algo na sua mente aí que você está vendo que pode ser bom? Né? Então, assim, em vez de ver tudo como todo mundo é rebelde, todo mundo não obedece, todo mundo. O que que é isso? Autoritarismo, sabe? Não é um tipo de liderança produtiva. Né? Precisa ouvir sim, ouvir as pessoas, ouvir o lado delas, fazer pergunta, questionar. Olha, as pessoas que geralmente são vistas como rebeldes são as que mais colaboram, porque se elas estão ali é porque elas querem fazer, elas querem ajudar, elas querem participar, tá? Elas podem não ter a mesma visão, mas quem diz que a sua visão é 100% certa, né? E se a pessoa estiver errada, você tendo a sua liderança, aquilo que você faz, você pode esclarecer, a pessoa fica tranquila, vai sentir que você compartilhou, que você confiou e vai ficar do seu lado e vai fazer melhor, sabe? Tem que saber tratar com esse tipo de coisa, sabe? Saber lidar melhor com as pessoas, né? Aí quando a pessoa tá querendo tudo o oposto, que sai fora da zoeira toda, não, aí você fala, poxa, se você não tá gostando, aí de repente é melhor você procurar outro lugar, né? Onde a sua visão esteja mais alinhada com a visão de um local, né? Não que a gente não queira você aqui, mas se você não está satisfeito e aqui tudo isso que a gente tem aqui nada tá bom, né? Então tá, né? Se você preferir, né? Tudo bem, né? Mas não. Então assim, às vezes você não precisa de ter uma aliança com um líder, você precisa ter aliança com as pessoas que estão com você, né? Que estão com você. E é isso. Né? Às vezes precisa de fora, assim, sabe? Gente, você tem que entender de administração. Né? A administração é isso. Se eu fico muito isolado, tudo do meu jeito, tudo tal, eu vou ficar arcaico. Né? Eu preciso de interação com pessoas diferentes, com coisas diferentes, com outras visões, para poder começar a sempre estar num ajuste aí, numa coisa que caminha junto, né? Isso quando a gente não tem uma inspiração divina que vai além do que a sociedade está oferecendo, né? Porque as grandes transformações no Novo Testamento foi porque eles estavam à frente. O que eles estavam oferecendo estava à frente do que o mundo estava oferecendo, do que a religião estava oferecendo. Eles já eram os top da inovação, né? Trouxeram um negócio totalmente novo, né? E a gente não. Às vezes a gente fica para trás, a gente fica do lado e às vezes a gente não sabe resolver quando Deus falou que era para a gente estar sempre um passo adiante. Então, se a gente não está, sabemos que tivemos dificuldades, né? Muita dificuldade para chegar até aqui, né? Como chegamos, né? Bem ou mal chegamos até aqui, mas precisa ser assim para sempre. Não pode mudar, não pode fazer nada diferente, não pode mudar algumas coisas. Né? O tempo mudou, a forma muda, a essência fica, o fundamento fica. As coisas precisam ter uma outra roupa, às vezes. Às vezes é trocar de roupa, às vezes é trocar de aparência, às vezes é isso, tá precisando mexer nisso daí. Né? E é óbvio quando a gente muda essas coisas porque a cabeça mudou, e o sentimento mudou e começou a enxergar. Né? Uma visão mais ampla. Então é isso, eu quero orar, sabe? Os autônomos, tudo, precisam de ter alguém que entenda para confiar e conversar, sabe? Todo mundo precisa se abrir, todo mundo precisa ter uma parceria, todo mundo precisa ter uma aliança e que não seja só os da própria casa, precisa ser gente de fora, né, para crescer, tá?
Então é isso. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer por tudo isso, sabe? Sabe, eu não sou ninguém para falar isso, o senhor sabe disso, mas se o senhor está entregando para mim, é porque quem vai ver precisa de ouvir, né? E, e é isso. Eu nem sei se eu sou a pessoa mais habilitada para isso, mas se o senhor quer falar, então fale. Né? É bom que vê que não sou eu. Mas é isso. Eu agradeço pela palavra, né? Espero que o Espírito Santo confirme, né, aquilo que for pertinente e, e que haja transformação das coisas. Em nome de Jesus. Amém.